Oi pessoal, eu tô vendo aqui que algumas pessoas já estão mandando boa noite aqui no chat. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vou pedir para vocês só um minutinho e aí a gente já começa. Bom, pela quantidade de pessoas aqui no chat, eu acho que a gente já pode começar. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alex, um dos integrantes da Cia Coquelinha, e é com muito prazer que eu recebo vocês aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do nosso processo de criação do espetáculo A Princesa Dária e o Sapo que Fala, e também para compartilhar com vocês algumas ferramentas e algumas histórias africanas. Esse projeto, A Princesa Dária e o Sapo que Fala, e esse nosso encontro de hoje foram contemplados e viabilizados pela Lei Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Campinas. Então sejam todos bem-vindos e eu gostaria de começar o nosso encontro contando um pouquinho da história da nossa companhia. A Cia Coquelinha, ela nasceu em 2018, quando a gente se reuniu e tínhamos ali naquela época a intenção de produzir uma peça teatral voltada para o público infantil. Então a gente convidou alguns amigos, formamos ali um grupo de teatro e a gente pensou que história contar. Então nós queríamos contar algum conto de fadas, algo desse tipo, e começamos as nossas pesquisas até que chegamos no conto dos irmãos Grimm, o Rei Sapo, na verdade, que é aquela história da princesa e o sapo que todo mundo conhece. Só que além de ser um conto de fadas, além de ser uma história tradicionalmente infantil, a gente também tinha muita vontade de contar um pouco sobre o continente africano, um pouco sobre a história do povo africano. Então a gente começou as nossas pesquisas sobre contos africanos, sobre a cultura afro e conseguimos fazer a conexão entre esse conto que a gente havia selecionado dos irmãos Grimm, o Rei Sapo, e elementos da cultura africana que nós havíamos pesquisado. E foi aí que surgiu a dramaturgia da Princesa Dara e o Sapo que Fala. E começamos a nossa produção ali mesmo no segundo semestre de 2018. E produzindo, ensaiando, confeccionando figurino, nosso cenário. A gente estreou a peça no teatro aqui de Campinas, que fica ali no Bosque do Jequitibás, o Teatro Carlito Maia, que é um teatro pequeno, voltado especificamente para o público infantil. Então as peças que acontecem ali, elas já têm essa temática, são todas voltadas para o público infantil, para as crianças, né? Estreando ali no Carlito Maia, a gente fez algumas apresentações de março até o final de abril, e logo em seguida a gente foi convidado para também levar a Princesa Dária e o Sapo que Fala para a Casa de Cultura Urucungos, que é uma casa de cultura que também eles têm muita ligação com essa cultura africana, com elementos tradicionais da África que tem tudo a ver com a nossa peça. Então estreamos no Carlito Maia em 2019 e também na Casa de Cultura Urucungos. Nossa intenção era continuar com a exibição da Princesa Dara durante todo o ano de 2019, mas uma das integrantes do nosso grupo acabou ficando grávida, então a gente suspendeu a exibição desse espetáculo e continuamos com algumas outras produções. Nós fizemos também um espetáculo menor chamado João e o Pé de Feijão, que também é uma adaptação da história infantil do João e o Pé de Feijão mesmo. E participamos também de alguns eventos culturais aqui na cidade durante o segundo semestre de 2019. Nesse meio tempo, a gente também começou a idealizar de levar a Princesa Dária, o Sapo que Fala, para um teatro maior. Nós queríamos apresentar no Teatro Municipal aqui de Campinas o Castro Mendes, que é o maior teatro aqui da nossa cidade, né? Então a gente começou a formular, tentar reestruturar o nosso espetáculo, que tinha nascido para aquele teatro menor, né, o Carlito Maia, e levar para o Teatro Municipal Castro Mendes.
Então a gente começou já a desenhar novos figurinos, aumentar o cenário, pensar numa nova estrutura para a peça, e foi quando chegou 2020 e fomos surpreendidos com a pandemia. Então todos nós fomos obrigados a mudar os planos, né? A peça que durante 2020 aconteceria de forma presencial no Teatro Maior, o Teatro Municipal, acabou sendo também mais uma vez suspensa. E para que o nosso grupo não perdesse essa conexão com o público e entre nós mesmos, nós resolvemos que também iríamos então ocupar as mídias digitais. Foi quando a gente resolveu criar alguns produtos específicos para o YouTube. Então, durante o ano de 2020, a gente produziu várias séries de vídeos, né, contações de histórias para o YouTube. Então, o formato desses vídeos já foram pensados especificamente para essa plataforma. E a gente criou vários vídeos de contações de histórias baseados nos textos de Mari França, que é uma autora muito utilizada, muito trabalhada pelas professoras do ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais. Além disso, a gente criou também no ano de 2020 algumas outras atividades nas nossas redes sociais, fizemos clipes musicais e o que a gente chamou de teatro web, que foram algumas versões dos nossos espetáculos, como a Quadrilha dos Bichos e os Feijões Mágicos de João, filmados à distância. Então, cada ator filmou na sua casa, que pra gente foi uma experiência nova também, e aí, depois de cada um filmando a sua cena, atuando meio que sozinho, a gente juntou e criou um produto final que a gente chamou de teatro web. Para 2021, como em 2020, trabalhando mais nessa plataforma digital, a gente conseguiu ser contemplado no edital aqui da nossa cidade, através dos recursos da Lei Aldir Blanc. Então a gente já começou a pensar novamente na Princesa Dara, reestruturar, produzir novamente a Princesa Dara para ser apresentada no Teatro, enfim, Castro Mendes, né? Que, como eu falei para vocês, é o teatro municipal aqui da cidade e é o maior teatro. Como a gente ainda estava nessa questão da pandemia, não sabia se de fato ia voltar presencial, quando ia voltar presencial, se ia ter público, se não ia ter público, a gente também aproveitou esses conhecimentos que adquirimos no ano de 2020 e transformamos, assim, acrescentamos para nosso espetáculo elementos próprios do audiovisual. Então a Princesa Dara hoje, além de ser uma peça teatral, ter uma linguagem teatral, ela também tem muitos elementos que são próprios das produções do audiovisual. Então, se vocês puderam assistir as nossas sessões, vocês viram aí vários efeitos que são típicos do audiovisual, coisas que a gente consegue fazer numa pós-produção. Então, a gente teve todo esse desafio de pegar uma peça teatral, transformar ela e acrescentar a ela, né, elementos que são tão típicos assim dos produtos vindos desse setor do audiovisual. A Coquelinha, ela é formada atualmente por 7 membros, que é a Rosângela, o Yuri, a Daphner, eu, na peça Tô como Lorde Olivim, o Ítalo, que além de ser o nosso roteirista oficial, é também o nosso diretor, foi o diretor da Princesa Dara, é o nosso diretor artístico, o Felipe, que fez o Sapo e é o príncipe também, e a Andressa, que ela, durante o espetáculo A Princesa Dara, ela atuou mais nos bastidores, mas em todas as nossas produções para o YouTube, ela esteve bem presente, tem contribuído bastante. Então a Cia Coquelinha hoje ela é composta por essas 7 pessoas, principalmente. E além do espetáculo Princesa Dara e o Sapo que Fala, fazia parte do nosso projeto compartilhar com vocês também algumas ferramentas de contação de história, porque uma das nossas principais pesquisas para a criação da Princesa Dara e o Sapo que Fala foram histórias e contos africanos. E aí a gente acabou se apaixonando também por essa temática, por contos típicos africanos, por histórias que não nasceram no continente africano, mas são contadas inserindo a cultura africana, que são contadas com a inserção de elementos culturais do povo africano, né? Dança, comida, instrumentos musicais típicos da África.
E então a gente pensou nesse encontro de hoje como uma conversa a fim de levar para vocês, compartilhar com vocês um pouco das ferramentas que a gente adquiriu ao longo desses 2 anos aí de trabalho com a pesquisa da Princesa Dara e de próprias criações de produtos para o nosso canal no YouTube. Então a gente trouxe aqui para vocês assim, uma reflexão do que é, né? O que é contar história, o que é quando a gente fala contação de história. Contação, quando a gente pega a etimologia da palavra, contação é o ato de contar, de narrar, de dizer histórias. Então, o fato de você chegar para alguém e contar sobre um acontecimento do seu dia a dia, quando você chega em casa, ou seu filho chega da escola e conta o que aconteceu, ali já é uma contação de história, ele está narrando um ato, um acontecimento. E essa prática é uma prática milenar, ela nasceu dessa necessidade do ser humano de compartilhar as experiências do dia a dia, de transmitir conhecimentos. No continente africano, especificamente, essa prática, o que a gente chama de contação de história, ela surgiu dessa necessidade de transmitir conhecimentos para os seus descendentes, para as próximas gerações. Então, isso é muito presente na cultura africana e principalmente porque os conhecimentos, a história do povo negro, ela foi transmitida através da oralidade. Então, no continente africano, não, diferente de outros povos, não há uma transmissão desse conhecimento pela via escrita. As histórias, os conhecimentos medicinais eram transmitidos pela oralidade, pela essa contação que a gente chama hoje, né, de contação de história. E no continente africano a gente tem assim a valorização desses contadores de histórias que ficaram conhecidos como griots. São chamados de griot ou griotes, que são as mulheres, né? Griots são os homens e as griotes são as mulheres que recebem esse nome, porque elas têm essa principal função de transmitir conhecimento pela oralidade, através do que a gente chama de contação de história. Com o passar do tempo, a gente percebe que, justamente por ter essa característica da oralidade, as histórias vão sofrendo alterações de acordo com quem conta. Então, muitos contos que às vezes a gente ouve, escuta no nosso cotidiano, nós temos muito exemplo de histórias que são originárias do continente africano e foram se transformando conforme elas foram sendo apropriadas por outras culturas, sendo transmitidas por outros povos, por outras pessoas. E por isso que a gente também conhece várias versões de uma mesma história. Quantas vezes versões de João e Maria a gente já não ouviu? De João e o pé de feijão, da Cinderela, a gata borralheira, enfim, essa é uma particularidade dessa característica da oralidade das histórias, quando a gente conta histórias pela oralidade, não de uma forma escrita. E chegamos assim, pensando nisso, o nosso processo da Princesa Dara e o Sapo que Fala também vem dessas histórias que nós ouvimos, do que nos foi passado por nossos professores, nossos familiares. A gente construiu, se você assistir a peça, você vai ver vários elementos ali que fogem totalmente da história inicial, que era do Rei Sapo, lá dos irmãos Grimm. Então a Princesa Dara ela acabou se tornando uma história nova, totalmente independente desse conto inicial. Nós ambientamos a nossa história no continente africano, nós trazemos danças e comidas típicas do continente africano e além disso a gente mesclou a nossa história de ficção, né, a ficção da história da Princesa Dara, da Rainha Nandika, do reino de Kadondo, com uma história real, a história da Alafiá, que é uma guerreira africana que conseguiu resistir a esse processo de colonização, de escravização do povo africano e conseguiu ali se manter uma grande parte do povo negro livre desse processo de escravização. Então a gente conseguiu introduzir também essa história na nossa própria história da Princesa Dara e o Sapo que Fala. Além disso, nesse ano de 2020, a gente produzindo histórias para o nosso canal do YouTube,
a gente se deparou com diversas histórias africanas, diversos contos africanos originários do próprio continente africano, outras não originárias do continente africano, mas que têm a temática da cultura afro, com danças, comidas. E eu separei para vocês, a título de exemplo, duas histórias, que é a canção do Ayele e o tambor da lua. A canção do Ayele é um exemplo dessa questão de você ambientalizar a sua história com elementos da África, com elementos da cultura africana. Então ela não precisa necessariamente ser originária, ser um conto originário africano, que veio de fato, nasceu no continente africano, mas ela pode ter elementos da cultura afro, né? Comida, dança. Então eu vou exibir para vocês um trechinho de como ficou a nossa produção, como ficou esse vídeo de contação de história da canção do Ayele. Vamos ver só? Era uma vez um menino muito esperto que morava com seu pai em um país da África chamado Gana. Seu nome era Ayele. Todos os dias, o pequeno Ayele brincava junto com seu pai de várias brincadeiras africanas. O terra-mar, o pega-cauda, o zama-zama. Eles gostavam também de cantar e o pai dele até fez uma música para ele. Ayele chegou numa barraca de frutas e logo se deparou com a fruta milagrosa, que é uma fruta que tem o poder de deixar as coisas mais doces. O Ayele até salivava de tanta vontade de comer aquela fruta. Seu pai logo comprou e eles saíram felizes da barraca. Depois, Ayele entrou na barraca de tecidos africanos, com tecidos bem coloridos, com cores bem vivas. Ayele se perdeu naquele mundo de tecidos e mal percebeu que seu pai estava indo em outra direção. Ali ele ficou um bom tempo naquela barraca, até que debruçou o seu olhar na barraca de instrumentos musicais. O dono da barraca tocava um objeto chamado kalimba. O som daquele instrumento enfeitiçou o pequeno Ayele, que ficou um tempão distraído ouvindo aquele som. Do outro lado da feira, o seu pai encontrou em uma barraca de alimentação uma comida chamada fufu, feita com bananas da terra, a preferida de Ayele. Foi quando ele percebeu que seu filho não estava mais ali. Ele ficou desesperado. Como vocês puderam perceber, nesse vídeo da canção do Ayele, ela narra, né, o cotidiano de um pai e um filho que residem, né, no continente africano e vão ali visitar uma feira, que eles acabam, a criança, se é a primeira vez que ela vai numa feira, num evento desse tipo, ela acaba se encantando por diversos elementos, pela comida, por tecidos, instrumentos que são típicos ali da região africana. Então é uma história que ilustra bem como que você pode ir inserindo elementos da cultura africana durante a sua história. Ela não precisa ser exatamente um conto que vai narrar a origem de um povo africano, vai narrar o crédulo, né, específico de um dos povos africanos. Não, ela é uma história cotidiana, mas que traz muitos elementos da cultura afro. Então esse é um vídeo que eu gostei, assim, eu selecionei para ilustrar para vocês essa questão, essa ferramenta que a gente encontrou, que é de pegar histórias cotidianas e inserir, ambientalizar no continente africano, ou inserir algum elemento da cultura afro, uma dança, uma comida típica, um instrumento musical específico. Uma outra sugestão que a gente traz aqui para o nosso encontro de hoje também é a história do tambor da lua. Esse é um conto africano que ele busca ilustrar a origem de um elemento, a origem, nesse caso, a origem de um instrumento musical. Nas nossas pesquisas percebemos assim que muitas histórias africanas, muitos contos africanos, eles têm essa característica, assim como várias histórias nossas mesmo aqui, nas histórias brasileiras, de ilustrar
a origem do mundo, a origem de algum costume, a origem de um instrumento musical. E aí a gente adaptou também essa história. Esse caso específico a gente alterou o final, porque aqui pra gente, né, nós, a nossa cultura, nós não temos o costume de contar histórias muito trágicas para crianças pequenas. Então o Tambor da Lua, ele tem um final que, se você for pesquisar a história, o conto original, ele vai ter um final que, dependendo da idade da criança que você pretende contar, a gente aqui, pelo nosso olhar, enquanto brasileiros, a gente pode entender que não seria adequada para aquela idade, para a criança naquela idade específica. Então a gente alterou apenas o final, que seria trágico, e mantivemos toda a lição, todo o arco da história, com os elementos, a forma como o conto é trazido para a gente, nesse vídeo da contação de histórias do Tambor da Lua. Eu separei também um trechinho e gostaria de compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhada? E o macaquinho ficou tão agradecido pela menina ter conseguido salvar a vida dele que resolveu dar a ela um presente, o tambor! O tambor que veio da lua! A menina e o macaquinho ficaram muito amigos e juntos construíram muitos tambores. Com o passar do tempo, todos da terra africana passaram a tocar esse querido instrumento. Com o tambor, eles passaram a transmitir notícias a longas distâncias e a celebrar os grandes dias de suas vidas e de sua raça. O tambor ficou tão querido do povo africano que nos dias de tristeza ou nos dias de alegria, é ele quem melhor exprime a grandeza da sua alma. Como vocês puderam notar, no Tambor da Lua a gente usou alguns elementos também, como algumas animações típicas do audiovisual, mas a gente ambientalizou, nós como atores e contadores de história, optamos por utilizar os figurinos, que também são os figurinos que utilizamos na peça Princesa Dari Sabe o que Fala, para criar um ambiente, introduzir ali, deixar mais lúdico essa contação de história para a criança. Mas você pode utilizar vários elementos além de recursos digitais na sua contação de história. A gente aqui traz como sugestão a utilização de fantoches, gravuras, um livro de ilustrações. Você mesmo pode desenhar suas ilustrações, material de artesanato. A gente utiliza nas nossas contações de história palitos de churrasco, cartolina, cola. Além dessas duas contações de histórias típicas africanas, para ilustrar para vocês esses materiais que você pode utilizar na sua contação de história, eu separei também um trecho de um outro vídeo de contação de histórias que nós lançamos no YouTube, que utiliza um outro tipo de material, um outro tipo de recurso. Essa história é de uma autora brasileira, é a história do Sol e da Lua, de Jerusa Pinto, e para contar essa história, nós criamos os objetos que utilizaríamos. Então a gente utilizou palito de churrasco, papelão e cartolina colorida para ilustrar os astros, que são os principais personagens dessa história que a Jerusa trouxe aqui em seu livro. Vamos dar uma olhada no trechinho dessa história também? O sol foi o primeiro a chegar. Ele estava ansioso, mas muito elegante. Logo depois, chegaram os padrinhos do sol, a estrela d'alva e o cometa de cabeleira. Vamos para o nosso lugar. Os padrinhos da lua também não demoraram a chegar. O planeta Marte e o planeta Terra. Ai, vamos para o nosso lugar também. Todos os convidados já haviam chegado e estavam em seus lugares. O sol começou a ficar aflito, pois a lua estava demorando, e os convidados começaram a dizer: cadê a lua? Será que ela desistiu? Será que ela vai deixar o sol aqui sozinho? Eu não sei o que é isso. E de repente... Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan, 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 tan tan tan.
também tem essas coisas, sabia? E ela foi se aproximando do sol. Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e começou a ficar com muito calor. Quanto mais perto ela chegava do sol, mais quente ela ficava. Como vocês conferiram aí, nesse vídeo a gente utiliza mais esses elementos mais físicos do que os recursos do audiovisual. A gente também optou por colocar figurinos, utilizar um painel ilustrado. Como a gente é uma companhia de teatro, a gente já tem esses recursos mais fáceis, né, mais à mão. E você aí na sua casa pode contar histórias para o seu filho ou para os seus alunos, no caso em sala de aula, mudando o ambiente onde você pretende contar a história. Arrastar as carteiras, arrastar o seu sofá da sala, estender um lençol colorido, uma coxa colorida no chão, enfeitar com balões, sabe? Mudar o ambiente cotidiano. A partir do momento que você muda o ambiente, a criança ela já se sente inserida num lugar diferente daquele que ela está acostumada, daquilo que é o usual para ela. Isso já cria uma nova sensação, a contação de história já começa nessa sua ambientação. A criança ela já começa a ser transportada para um novo ambiente. E isso facilita nesse processo de contação de histórias. A gente, em nosso canal, se você for lá dar uma olhada, você vai ver algumas outras histórias que a gente usa também como recurso, figurinos. A gente tem, como eu trouxe aqui nessas fotos, que vocês podem ver aí nos slides, um figurino xadrez, típico de festa junina. Às vezes você estender um lençol atrás, velas coloridas, qualquer coisa que saia do cotidiano da criança já vai contribuir para você ambientalizar ela, fazer ela prestar mais atenção nessa história que você pretende contar. Então, além desses recursos externos, você também pode contar com os recursos internos próprios seus, né, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Por isso, assim, a identificação com a história, a emoção, escolher uma história que te emocione, tudo isso ajuda você a se apropriar da história que você está contando. E a partir do momento que você se apropria daquele texto, daquela história, a forma de contar, os gestos, a entonação, as pausas que você precisa fazer, ela vem de um jeito natural. Porque como eu já havia mencionado, contar a história, ela não nasceu no mundo acadêmico, ela não nasceu dentro de uma sala de aula, ela nasceu da necessidade nossa, enquanto seres humanos, de transmitir um conhecimento, de compartilhar um evento que aconteceu com a gente e de passar para gerações futuras valores, elementos nossos, assim, da nossa própria cultura. Então, você não precisa utilizar de muitos recursos externos para contar uma boa história. O que você precisa é se identificar com aquela história que você deseja contar. Aquilo precisa fazer sentido para você. E a partir do momento que você seleciona uma história que te faz sentido, que te emociona, a criança, como seu ouvinte, ela vai se emocionar junto com você, ela vai sentir que aquilo é real. Criança, ela tem essa facilidade de acreditar nas coisas muito mais do que a gente, né? A gente cresce, fica adulto, vem alguns bloqueios, então a gente tem uma dificuldade de deixar a nossa imaginação fluir, de mergulhar nesse mundo do faz de conta. A criança, ela não tem esse bloqueio. Então, você se apropriando dessa história, a contação de história, ela flui naturalmente, porque ela é um processo natural nosso. Ela é uma habilidade que já vem com nossa condição enquanto humanos, enquanto nossa necessidade de comunicação. Mas, pensando nessa questão acadêmica, pensando em você, eu quero me aprofundar, eu quero desenvolver uma maior técnica, eu recomendo aqui 3 livros que eu gosto bastante, que é A Arte de Contar Histórias, da Nancy, A Arte de Cantar e Contar Histórias, da Bia Bedran, e A Contação de Histórias, que vocês podem encontrar. Eu vou deixar para vocês, depois eu posso passar para vocês no chat, mas esses livros vocês encontram facilmente nos sites, nas livrarias online. São livros são obras fáceis de fáceis acessos.
Então, além dessas técnicas, você conte bastante, como eu já havia dito, com as suas próprias habilidades. Essa questão de contar histórias é uma coisa pessoal, ela já vem intrínseca a nós, como seres humanos, enquanto comunicadores, dessa nossa necessidade de transmitir conhecimento, de transmitir, passar adiante, contar para as pessoas um evento que aconteceu com a gente mesmo, sabe? Então, selecione histórias que você se identifique, se aproprie dela e busque mais inserir a cultura africana no seu dia a dia, no dia a dia da criança que você tem contato, que essa é a nossa maior intenção, sabe? É despertar essa curiosidade sobre a cultura afro, sobre o continente africano, sobre a comida, a dança, sobre os instrumentos musicais, o que nasceu lá e foi se transformando ao longo das eras com o contato com outros povos, com outras civilizações, que está tão presente no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo. O continente africano ele é riquíssimo, é uma cultura que está presente, assim, muita coisa nossa teve origem nessas expressões culturais do povo africano, né? Então, esse nosso encontro de hoje, o principal objetivo era produzir essa curiosidade, incentivar vocês a irem atrás dos contos africanos e adaptá-los, se houver necessidade, para o nosso dia a dia, para que caiba nas suas palavras, para que caiba no seu dia a dia, para que você possa contar essa história como se ela fosse sua. E assim atingir e passar a mensagem que ela já tem em si, né, para adiante, para as crianças que estão em contato com a gente aqui. E eu fico por aqui com a questão do nosso encontro. Essas são as ferramentas que nós adquirimos nesses anos, principalmente nesses 2 anos aí de isolamento social, de produção do nosso espetáculo infantil A Princesa Dária e o Sapo que Fala. E convido vocês para no dia 30 de dezembro acompanhar o nosso documentário. A gente produziu um documentário mostrando um pouco mais os bastidores da gravação, da produção da Princesa Dária e o Sapo que Fala. Lá vocês vão poder conhecer também um pouco mais de como essa história nos atingiu enquanto atores, como o público nos deu esse retorno, como chegou para o público, que eles nos falaram sobre essas mensagens. Então vai ser bem bacana. Eu gostaria de convidá-los e gostaria de vê-los todos no dia 30, aqui no nosso canal no YouTube. Vai ser transmitido esse documentário por lá. E você pode acompanhar a nossa agenda também através das nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, o site da Cia Coquelinha. E também eu deixo aqui com vocês o nosso e-mail, que é ciacoquelinha@gmail.com, para que a gente possa estender esse nosso encontro, continuar essa nossa conversa. A gente fica aí aberto para abrir um diálogo, trocar experiências, compartilhar dicas, ferramentas. Então sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente. Uma boa noite para vocês e até a próxima!